Bom, pessoal, então, dando continuidade aos nossos vídeos de revisão, hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou mostrar diretamente alguns exemplos de programas, certo? Resolver alguns problemas sem slides, ok? Então, o primeiro programa que a gente vai fazer aqui vai ser um programa que vai sortear um número aleatório entre 1 e 100 e vai pedir que o usuário digite um palpite. E a cada palpite do usuário, o programa vai atualizando o intervalo para que o usuário fique mais próximo de acertar o número. Quando o usuário acerta o número, o programa deve dar uma mensagem, dizer parabéns se você acertou e dizer o número de tentativas que o usuário fez até acertar, certo? Então, a primeira coisa, acho que até vocês já fizeram algum exercício parecido com esse, vai ser só relembrar mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar quando vai resolver esse problema é o seguinte: a gente precisa sortear um número, né? Em Python tem um módulo chamado módulo handle, que ele tem uma função também chamada handle, que faz o sorteio aleatório de um número entre 0 e 1, certo? Então a gente vai precisar utilizar esse módulo. Vou criar aqui uma variável chamada número sorteado, e essa variável vai ser atribuída justamente pelo retorno dessa função handle, certo? Só que essa função ela retorna um número entre 0 e 1. A gente precisa de um número entre 1 e 100. Então, o retorno dessa função, que vai ser um float, né, um número real entre 0 e 1, a gente vai multiplicar por 100. Com isso, eu vou ter valores como 79.2345678 ou 25.123789, certo? Eu vou ter valores entre 1 e 100, só que quebrados, certo? Então, esse valor aqui, essa multiplicação, o resultado do random vezes 100, a gente precisa passar por um truncamento, né? A gente só quer a parte inteira. Então, eu vou utilizar aqui, no módulo math, existe uma função chamada trunc, que faz exatamente isso. Ela recebe um argumento que é um número real e faz a conversão disso para um inteiro, aproveitando só a parte inteira, né? Só a parte antes da vírgula. Vou usar aqui math.trunc e vou consertar o nome da variável número sorteado que está errado. Número sorteado. Pronto. Com isso, a gente vai ter já o nosso número entre 1 e 100. Depois disso, o que é que a gente vai precisar fazer? O usuário ele vai digitar palpites até acertar. Então, o até acertar é uma condição e a repetição da ideia de while, né? A gente vai ter uma ideia de repetir utilizando o while, porque é o while que me dá uma condição, né? Com o for, a gente precisaria saber exatamente quantas iterações são necessárias. Com o while, a gente não precisa disso. Então, eu vou utilizar aqui o while true. E depois disso, eu vou pedir ao usuário que me dê um palpite, né? Que me retorne, que insira alguma coisa. Então, a gente vai usar input e vai pedir ao usuário, ó, me diz aí qual é o teu palpite, certo? Depois disso, a gente vai verificar se o palpite que o usuário deu é igual ao número sorteado. Para verificar, eu vou dizer o seguinte: se o palpite é igual ao número sorteado, então faça o seguinte: imprima uma mensagem e nessa mensagem ele vai dizer também o número de tentativas que o usuário apresentou, certo? Com isso, a gente vai precisar de uma variável tentativas, que vai acumular o número de tentativas que o usuário deu até acertar. Vamos ajeitar aqui o nome da variável, tentativas.
E aí eu vou criar essa variável aqui antes do while, certo? Antes até de sortear o número. Vamos inicializá-la aqui no comecinho. Tentativas. Começa com 0, né? No início o usuário não deu nenhum palpite ainda. Quando ele der a primeira vez o palpite, né? Que a gente vai colocar aqui. Depois que ele inserir o palpite, a gente atualiza aqui. Tentativas mais igual a 1. Ou seja, a gente está adicionando uma tentativa a mais, certo? Se o usuário acertou de primeira, né, aqui o palpite igual ao número sorteado, a gente imprime essa mensagem e sai do laço. Para isso eu vou precisar utilizar um break.